No vídeo passado a gente viu como buscar os usuários através do Java, né, abrindo uma conexão com o banco de dados usando esse JDBC, não, Java Database Connection. E aí a gente nos deparou com essa estrutura aqui de try-catch. Então esse vídeo eu vou fazer só para explicar o que é o try-catch. Para isso, eu vou criar um outro projeto. Vou chamar de try-catch exemplo. Para a gente entender como é que funciona esse try-catch. Então o try-catch é uma estrutura que é o seguinte. Deixa eu já preparar ela aqui, try-catch. Esse try é tentar. Então a gente vai tentar executar código. O que significa isso? Significa que tem alguns códigos que a gente executa que a gente não sabe se ele vai dar certo ou não. E pode ser que ele dê erro. E se der erro, o programa dá pau. Se alguma linha de código der erro, o programa para de executar. Simples assim. Então, essa estrutura try-catch significa que a gente vai tentar executar algum código. E se por acaso ele der erro, a gente para de executar instantaneamente, né? No mesmo momento a gente já para de executar no try e vai para o catch. Então, vamos ver um exemplo para ficar melhor. Deixa eu apagar aqui esse try-catch para a gente contextualizar primeiro. Eu vou criar uma variável z e vou guardar dentro dessa z o valor de 10 dividido por 0. Antes, eu vou colocar uma mensagem calculando divisão por 0. E depois eu vou colocar uma outra mensagem. O resultado é, mais z. Então, peguei 10, dividi por 0, guardei no z e depois eu quero apresentar o resultado. Só que a gente sabe que dividir por 0 não pode. É uma operação proibida na matemática, né? Não existe resultado. Então, a gente não pode fazer nenhuma divisão por 0 e essa linha de código aqui vai dar erro. Deixa eu executar esse programa para ver o que acontece. Tá ali, ó. A gente até conseguiu mostrar essa primeira linha, né? A gente executou essa primeira linha. Então, system.out.println calculando divisão por 0 apareceu aqui, ó. Calculando divisão por 0. Então a gente executou essa primeira linha, só que quando a gente foi para a segunda linha aqui, que a gente tentou fazer a divisão, deu erro e aí o programa parou de executar. Deu pau no programa. E aí, obviamente, a gente não conseguiu executar o resto, porque já aqui já deu problema. Então, se eu colocar isso tudo dentro de um try-catch, olha só, try, colocar todo esse código dentro do try e vou colocar um catch ali no final. E eu já vou escrever aqui exception é. O que vai acontecer? Agora o Java, ao invés de simplesmente dar erro aqui, ele vai tentar executar essa linha. Se ele conseguir, beleza, ele continua executando o resto. Se ele não conseguir, ele para imediatamente e passa para o bloco catch. Então ele não executa mais nada na linha que deu erro e ele já vai para o catch. Por exemplo, eu vou colocar uma mensagem aqui dentro do catch dizendo deu erro. Então, vamos executar esse código. E agora olha o que aconteceu. Aqui na saída apareceu, né? Calculando divisão por 0, que foi essa primeira linha aqui que a gente escreveu de código. Calculando a divisão por 0. Depois aqui, a gente tentou fazer a divisão por 0 e aí deu erro. Só que ao invés do programa dar pau, a gente pegou esse erro, né? A gente capturou esse erro e vamos tratar. Ou seja, a gente simplesmente fez o seguinte, a gente mostrou que deu erro. Então, esse é o funcionamento do try-catch. A gente tenta executar um código, se não der certo, a gente para de executar tudo que está dentro do try, né? Ou seja, esse system.out aqui não apareceu. Repare que não apareceu nenhuma mensagem dizendo o resultado é. Então a gente parou de executar aqui, fomos para o catch e aí a gente executa o código que está aqui no catch. E esse catch serve para tratar o erro. Então a gente vai capturar esse erro e vamos tratar. Aqui o tratamento é bem simples, a gente simplesmente mostrou uma mensagem que deu erro. Agora, o que significa esse exception é aqui dentro do catch? O exception é uma classe do Java que serve justamente para modelar as exceções. O que é uma exceção? Uma exceção é o erro. Então, essa linha aqui de código, da tentativa de dividir por 0, lançou uma exceção. Lançou um erro que o catch pegou. Então, esse exception é a classe do Java que representa as exceções. E esse é o objeto que foi gerada a exceção. Então, o Java gera um objeto para a gente da classe exceção e a gente pode utilizar esse objeto para, por exemplo, descobrir qual erro foi. Existe um comando, né, existe um método desse objeto, que é o print stack trace,
que aqui ele vai mostrar na tela qual foi exatamente o erro que aconteceu, né? Todo o trajeto do erro. Então, deixa eu apagar aquela linha de baixo e vamos executar de novo esse código aqui para ver o que o print stack trace faz. Vou executar mais uma vez. E olha aqui, ó. Ele mostrou calculando divisão por zero. Depois ele apresenta a mensagem do erro, dizendo qual foi o erro, né? E aí, repare que não deu problema no código. Apesar de estar vermelho aqui, isso aqui é o que o print stack trace faz. Ele imprime essa mensagem em vermelho, na cor vermelha. Mas repare aqui no final, ó, construído com sucesso. Então, o programa finalizou perfeitamente. Eu posso até colocar uma mensagem aqui, ó, finalizando programa. Deixa eu executar de novo. E olha ali, aparece, ó, finalizando o programa ali no final, porque o programa realmente vai até o final. Só que esse print stack trace mostra pra gente, né, na tela exatamente qual foi o erro. E ele nos informa aqui que foi um erro de arithmetic exception, e ele até explica, divisão por zero, não pode fazer isso. Aonde que aconteceu esse erro? Na main, na linha 10. Se a gente for ali na main, na linha 10, é justamente onde está o código que a gente está tentando dividir por zero. Então esse é o funcionamento básico do try-catch. Vamos voltar lá, por exemplo, do MySQL para a gente dar uma olhadinha de novo. E agora vai ficar mais fácil de entender. Try, catch, ou seja, eu estou tentando executar tudo isso daqui. Por quê? Porque pode ser que dê problema. Pode ser que na hora que eu instancio o driver, não tenha driver nenhum. Né? Ou seja, a gente, relembrando, né, a gente importou aqui não, né? No MySQL exemplo, a gente importou a biblioteca do MySQL Connector. A gente importou esse driver. E se a gente não tivesse esse driver no nosso projeto? Daria erro já aqui na linha, porque não tem driver nenhum para instanciar. Então, a gente está tentando executar essa linha de código porque pode ser que dê errado. Às vezes vai dar errado, às vezes vai dar certo. Beleza, prosseguindo. Essa linha de código também pode dar errado. Pode ser que na hora que a gente tenta registrar o driver dê algum problema e aí lance uma exceção. No connection, mesma coisa. Na hora que a gente for abrir a conexão, pode ser que o MySQL não esteja rodando. E se o MySQL não estiver rodando, vai dar problema aqui também, porque a conexão não vai conseguir ser aberta, né? A gente não vai conseguir abrir a conexão. Então, em cada um dessas linhas de código, pode ser que dê erro. E aí a gente precisa capturar o erro, e a única coisa que a gente está fazendo por enquanto é usando o print stack trace para mostrar onde que foi que aconteceu o erro e qual foi o motivo pelo qual o erro aconteceu. Então, esse é o funcionamento do try-catch, e a gente precisa utilizar o try-catch justamente porque toda vez que a gente vai abrir a conexão com o banco de dados, pode ser que dê algum erro, pode ser que seja lançado alguma exceção.